Olá, meus monstruosos! Eu sou o Blitai e hoje nós vamos encerrar o Guia Definitivo do Monstruoso. Nós passamos aqui, durante as semanas passadas, por todos os monstruosos, conhecimento, morte, energia, e hoje fecharemos aí com o monstruoso de sangue, tá bom? Então vem comigo, já deixa o like, se inscreva no canal, vídeo longo, você sabe como que é. Tem que ter aquele comentário para ajudar a gente com engajamento, compartilha com seus amigos. E vamos nessa, tá? A gente tava falando aqui, né, porque que o Monstruoso é, na minha opinião, a trilha mais complexa aí de Ordem Paranormal. E aqui a gente tem o porquê, né? Olha o tanto de informação abrangendo essa trilha. Obviamente, né, isso é dividido por elemento, como nós temos visto por aí, mas ainda assim é bastante coisa. O Monstruoso de sangue é o mais de boa dentre eles, se você for parar pra ver, porque olha o tanto de informações, por exemplo, que tem o de energia, o de sangue um pouco menos, mas ainda assim bastante coisa. Então vamos lá começar a falar sobre ele. É estranho pensar que o Monstruoso é uma trilha de combatente, né, já que tem tanto pezinho ali no ocultista, mas o de sangue é o mais combatente de todos eles. É literalmente o cara do corpo a corpo, da porradaria e etc, tá? Nós vimos aqui que os monstruosos, eles compartilham toda essa parte aqui em bege, né, esse sei lá que cor que é essa, então nós vamos começar por aqui. Se você não sabe, o Monstruoso é uma trilha que saiu lá no suplemento Sobrevivendo ao Horror. Se você ainda não tem o suplemento ou não tem o livro de Ordem Paranormal, você pode comprar na editora Jambô com o nosso cupom de desconto Dados Mágicos, assim como qualquer produto lá no site da editora, e ainda dá uma força pro canal, tá bom? Vamos lá então. Olha, a primeira coisa que a gente tem que ficar atento aqui, a primeira coisa que o livro fala pra gente é que o Monstruoso, ele segue a regra de progressão de Nex. Ou seja, o personagem recebe todas as alterações apropriadas ao seu Nex descrita na progressão, inclusive ali as alterações de aparência, né, que é realmente o grande destaque aí do Monstruoso. O que isso significa? Sobrevivendo ao Horror trouxe uma regra opcional de alterações, ou seja, o personagem, conforme ele vai progredindo de exposição paranormal, ele vai tendo alterações corporais relacionadas a isso. E é uma regra opcional, mas dentro da trilha do Monstruoso, essa regra se torna obrigatória, mesmo que você não esteja utilizando ela na sua campanha, aquele Monstruoso ele vai sofrer essas alterações de aparência, tá bom? E depois disso, a gente começa realmente analisando a trilha lá em 10% com Ser Amaldiçoado. Ele fala pra gente que você vai ser treinado em ocultismo, então olha aí, a gente já tem um combatente que só por ter essa trilha já nasce aí treinado em ocultismo. E se você fizer uma etapa ritualística, todos os dias você vai ter ali um tipo de resistência a alguns danos. O Monstruoso de sangue precisa fazer alguma ritualística relacionada ao seu elemento, como, por exemplo, beber sangue, que é o exemplo clássico que o livro traz aí pra gente. Caso você não cumpra aquela etapa ritualística, você não ganha as resistências que a trilha oferece e ainda sofre aqui com essas condições de fome e sede. Basicamente, você vai ter que fazer um teste de fortitude por dia que você está passando fome, DT 15 mais um por teste anterior do dia, né, que você passou aí sem comer. Se falhar, você fica com a condição de fraco, é uma condição ligeiramente negativa, então não esqueça de fazer sempre, todo dia, esse ritual relacionado ao seu elemento. Se você faz o ritual, o que você ganha? Você ganha resistência a dano balístico e a sangue 5, ou seja, se você tomar algum dano desses tipos, você vai reduzir 5 daquele dano antes de descontar da sua vida, tá bom? E você ganha também faro. O faro ele é muito interessante porque ele permite você ter uma vantagem em percepção, perceber o que está ao seu redor ali, de um jeito mais fácil, por mais que esteja escuro, por exemplo, tá? E além disso, quando você faz um contra-ataque, lembrando que um contra-ataque é uma das medidas de reação dentro do Ordem Paranormal, entre bloquear, esquivar e contra-atacar, quando você consegue fazer isso, você soma ainda o seu vigor na rolagem de dano, mas sofre menos um D20 em ciência e intuição. A gente já falou aqui, né, que o Monstruoso não é forte nas perícias sociais, ele sempre vai ter alguma prejudicialidade nisso, então estejam preparados, né, realmente não é o forte dele. Aqui ele fala pra gente sobre o vigor na rolagem de dano, então considere colocar vigor e força como seus atributos principais, sendo o Monstruoso de sangue, tá bom? Depois disso a gente progride, mas não na trilha do Monstruoso em si, mas nas alterações de aparência que eu mencionei, tá? Então ele fala aqui pra gente que, olha,
Na primeira alteração que vem no Nex 25, o seu personagem ele pode fazer teste de ocultismo mesmo sem ser treinado. Pra gente isso não importa aqui, porque a gente já ganhou o treinamento. Então você ganha mais 2 de bônus na perícia de ocultismo, que é sempre bem-vindo, não é? Mas você tem menos 5 em uma perícia à sua escolha entre diplomacia, enganação ou intimidação. Então, né, o monstruoso ele já não é bom com perícias sociais, agora ele começa a ter os nerfs aí. Né? Eu recomendo você colocar talvez aí em diplomacia ou em enganação, já que intimidação pode ser uma arma ainda pro monstruoso de sangue, tá bom? Depois disso a gente continua progredindo lá nas alterações de aparência, em 35% de Nex. Ele fala que você vai poder escolher um atributo que não seja presença para somar ao seu total de pontos de esforço. Algo interessante, né? Principalmente se o seu atributo principal aí for vigor ou força, recomendo você utilizar esses atributos para somar aos pontos de esforço. Mas isso tem uma contrapartida, né? Às vezes o seu corpo ele não vai corresponder às necessidades, então você vai ter menos 5 em uma perícia à sua escolha entre atletismo, fortitude ou reflexo. E aí é o que eu sempre falo, normalmente dentro do Ordem você escolhe um movimento de reação principal, a esquiva que depende do reflexo ou o bloqueio que depende da fortitude. A depender do que você escolheu, você compensa você botar esse menos 5 na outra perícia, aquela que você não escolheu para ajudar na sua defesa, tá bom? Depois disso a gente vai diretamente aí para 40% de Nex, que é o Ser Macabro. Aqui ele dá algumas outras informações pra gente. Ele fala, olha, a resistência ao dano que você tinha, que do monstruoso aqui de sangue é balístico e sangue, que era 5 de RD, ela vai ser aumentada para 10, uma coisa muito boa. O problema é que as suas penalidades nas perícias aumentam para 2d20, né? A perícia dele era ciência e intuição. Então agora, ao invés de menos 1d20, você vai ter menos 2d20, que já torna essas perícias praticamente inviáveis, tá bom? Além disso, você vai ganhar algumas habilidades especiais, como poder utilizar força para calcular os seus pontos de esforço ao invés de presença. Então olha só que interessante, se lá atrás você utilizou o vigor, que é para ser um dos atributos principais, para somar ele no seu ponto de esforço, agora você pode trocar presença por força e você vai ter vigor e força somados ali no ponto de esforço, o que é algo muito positivo, é algo muito bom, fica aí a recomendação, até porque presença no monstruoso é um atributo bem nerfado, então é interessante ficar atento com relação a isso. E você também pode gastar uma ação de movimento e um ou mais pontos de esforço, limitado pelo número da sua força, para recuperar pontos de vida. Você pode recuperar 1d8 pontos de vida por ponto de esforço gasto, o que é uma troca muito interessante, né? Principalmente porque o monstruoso, sendo um combatente, ele tem grandes chances de ser o tanque aí do time, então você vai ter que enfrentar essa situação, tá bom? 65% de Nex a gente não vai falar agora, porque a gente ainda tem aqui as alterações de aparência, tá? 50% basicamente fala pra gente que na sua próxima transcendência você vai desenvolver afinidade com o elemento. O nosso elemento aqui já está definido como sendo o elemento de sangue, então não tem muito o que fazer. Em 60% de Nex nós temos mais uma alteração de aparência, e ele diz que você recebe mais um D20, você recebe mais um dado aí nas suas rolagens em sobrevivência e se torna imune a calor e frios extremos. Quem assistiu aí, né, a campanha do Selbit, da Panaceia lá, lembra que tinha frio extremo e etc, e calor também. Então o seu monstruoso 60% ele é basicamente imune, ele não sofre nada nesse sentido. Tá bom? Mas você não pode escolher mais 10 em testes. 10 em testes é uma média que existe no livro de regras, que ao invés de rolar o dado, você fala, não, vou escolher a média. E aí você fica com 10 no teste, caso você possa, né, passar automático nesse sentido. Aqui isso não é mais possível, tá bom? Agora sim, a gente vai falar na trilha do monstruoso em 65%, e ele tem mais alterações gerais aqui. Ele diz pra gente que a resistência que você ganha lá, era balístico e sangue, né, que você recebe, ela aumenta para 15, o que é muito interessante, mas a sua presença é reduzida permanentemente em 1. Pra gente não é tanto problema isso, porque lá atrás a gente trocou presença por força, então a sua presença abaixar não vai impactar tanto assim na sua ficha, nos pontos de esforço e etc, tá bom? Então essa é a penalidade, mas tem mais coisa ainda. Em 65% de Nex você tem 50% de chance de ignorar um dano adicional de um crítico ou ataque furtivo. Como que funciona? Isso é muito bom, né? Pra você não ser penalizado aí. E a minha luz lá atrás deu a louca, olha aí. Tá com um toque fantasma. Será que é um monstruoso? Como funciona isso? Quando você recebe um ataque crítico, você vai rolar ali um D2, por exemplo, escolhendo o número, ou um D4, escolhendo para o ímpar. E aí, dependendo da sua escolha, se cair, né, o dado correspondente, você evita o dano adicional
e viria aí desse ataque furtivo do crítico algo muito bom, principalmente em necks mais altos, tá? Isso realmente é algo bem interessante. Além disso, você recebe a arma natural de mordida, você vai ter um ataque a mais ali, né? O dano é baixo, 1d8 de perfuração, mas todo o dano é sempre muito bem-vindo, né? Basicamente ele fala que quando você faz ação de agredir, quando você ataca ali algum oponente seu, você pode gastar 1 PE para fazer um ataque corpo extra com a mordida. Então você vai acertar o seu ataque padrão, você gasta 1 PE e dá uma mordida para causar mais 1d8 ali de dano. Muito útil, né? Porque é um ataque automático, um acerto automático, etc. Você já acertou o primeiro ataque, então vale muito a pena, tá bom? Depois disso a gente continua aqui nas progressões de aparência em 75%, que basicamente você pode conjurar o ritual aprimorar físico, mas apenas em você mesmo. O ritual aprimorar físico é muito bom, tá? Ele faz com que você consiga aumentar os atributos, como força, por exemplo, que vai ser o seu atributo principal, e isso é ótimo, né? Eu já joguei com um monstruoso de sangue, 99% de Nex, lá no canal Dados Mágicos, e quando eu utilizava o aprimorar físico, eu ia para 8 de força. Era muita coisa, era doideira, vale muito a pena, tá bom? Entretanto, você tem menos 1d20 em ciência, medicina e tecnologia. Assim, ciência já é uma perícia que você não vai utilizar mais, porque você já tinha menos 2d20, agora você vai ter menos 3d20 em ciência. Esquece, você nunca vai poder utilizar essa perícia. O grande problema aqui, galera, é que 75% do Nex já é meio que o final do combatente. Depois disso já se torna desgastante, já se torna difícil você jogar com um monstruoso de sangue, tá? Por que eu falo isso? Porque o livro fala pra gente o seguinte, o livro na parte do monstruoso, ele nos diz que o seu personagem em 75% de Nex se torna permanentemente perturbado. O que isso significa? Perturbado é uma condição de insanidade, então lá no jogo, normalmente, né, quando você fica com menos da metade da sua sanidade, você já fica perturbado. Isso não tem efeitos mecânicos, mas altera ali, de certo modo, a sua interpretação. E ele fala pra gente que 75%, o monstruoso, ele sempre vai estar perturbado. Então, ele já não é mais uma pessoa nas suas plenas condições mentais, né? Muito pelo contrário aí. E, além disso, o seu personagem, ele vai ser banido da ordem. Ou seja, ele não vai mais fazer parte da ordem, ele pode continuar jogando como um auxiliar ou alguém que foi meio que escondido na missão e etc. Mas ele não faz mais parte da ordem e isso faz com que ele não tenha mais acesso aos equipamentos da ordem. Então você vai ter sempre um nível inferior na sua patente para conseguir equipamentos, porque você vai ter que se virar para conseguir isso sozinho. Isso aqui já começa a inviabilizar um tanto aí a vida do monstruoso, né? Ainda dá para jogar? Dá para jogar. Mas você vai ver que tá chegando no limite do monstruoso por conta disso. E aí, meus amigos, vamos para a última alteração de aparência lá em 90% de Nex. Ele fala pra gente que a penalidade que você sofre em 75% aumenta para 2d20. Isso faz com que você fique com menos 4d20 em ciência, tá? E menos 2d20 em medicina e tecnologia, mas você pode conjurar o ritual Forma Monstruosa. Forma Monstruosa é outro ritual que aumenta aí o seu físico, né? Tem um foco ali em físico, aumenta o seu dano e etc. Um ritual que acaba ajudando bastante o monstruoso no final das contas. E quando você conjura esse ritual, você pode gastar mais 2 PE para eliminar, pela duração do efeito, as penalidades causadas por sua alteração de sangue. Então, aquelas penalidades de teste, né, de menos 2d20 aí, você consegue eliminar gastando 2 PE. Mas, assim, pro monstruoso de sangue, vou te dizer a verdade que nem sei se vale a pena, né? Você já vai estar tão insano ali. Aqui é a imagem que nós temos com as dicas, né, de alterações. É lógico que é para você se inspirar na hora de fazer o seu personagem, mas narrativamente ele vai sofrer as modificações do jeito que você quiser aí, né? Se você quiser ver eu jogando com um monstruoso 99% de sangue, ele tava bem desse jeito aqui. Ele era bem um monstro mesmo, ficou bem massa, tá bom? Depois nós vamos aí para 99% de Nex, em que as coisas ficam bem complicadas para o monstruoso, tá bom? O livro ele fala aqui pra gente que você vira um ser aterrorizante e que os efeitos da sua etapa ritualística lá de balística e sangue 5 agora se tornam 20, né? Já tava 5, 10, 15 e agora isso aumenta para 20, mas e se tornam permanentes, mas você ainda precisa continuar fazendo a etapa ritualística. O grande problema daqui não é nem isso, né? Beleza, você vai ter 20 de RD balístico, muito bom, e de sangue também, etc. O grande problema, ele tá aqui, quando ele fala pra gente que, olha, quando o seu personagem atinge 99% de Nex, a sua sanidade é reduzida para 1. Meus amigos, isso significa que você vai ter apenas 1 de sanidade. E o maior vem depois. Se não desse pra piorar, dá pra piorar. Ele fala que é pra gente que se o personagem monstruoso enlouquecer, ou seja, se ele ficar com 0 de sanidade, ele se torna permanentemente uma criatura do outro lado. Ou seja, você
perde o seu personagem. Basicamente é isso que acontece, tá? Então assim, 99% de decks, infelizmente é inviável você jogar de monstruoso. Dá pra jogar? Dá pra jogar, mas o primeiro combate que tiver a presença perturbadora, você perde o boneco. O que vocês podem fazer foi o que nós fizemos lá na campanha de 99% de decks do Danos Mágicos, que é combinar, né, entre o mestre e os jogadores ali de ignorar essa regra. O que eu falo, né? Você sempre pode, se todo mundo concordar, você pode adaptar a regra que você quiser para vocês jogarem da melhor forma possível. Lá nós fizemos isso, nós combinamos de ignorar essa regra aí e fluiu bem, né? Nós conseguimos jogar e foi bem legal, tá bom? E além disso, né, por fim, você tem aqui as habilidades específicas do sangue de 99% de decks, que ele fala que o seu intelecto diminui em 1, o que, né, já não é muito problema, só que você vai ter menos perícias e a sua força aumenta em 1, o que é muito bom, já que força é para ser aí um dos seus atributos principais. E ele fala sempre que você causar dano com a sua mordida, aquela arma natural de 1d8 de dano que nós falamos agora há pouco, você também recupera 5 de PV, que é multiplicado no caso de um acerto crítico. É muito bom, né? Recuperação de PV é sempre útil, então vale muito a pena você sempre realizar a mordida para recuperar aí 5 de PV, que por mais que seja pouco, em 99% de decks, toda ajuda recupera. Lá na campanha dos Dados Mágicos eu lembro que eu ia morrer, e eu fiquei salvo por conta disso, por conta dessa diferença de 5 de PV. Então ajuda bastante, tá bom? Ele fala que você aprende o ritual Forma Monstruosa, a gente já aprendeu lá nas alterações da aparência, então houve uma repetição aqui. Entretanto, sempre que você sofre dano, você tem que fazer um teste de vontade, DT 10 mais o dano sofrido, o que em 99% de decks muito provavelmente você não vai passar. Se você falhar e não estiver sob o efeito da forma monstruosa, a sua próxima ação padrão deve ser conjurar esse ritual. Então eu tenho um combo, tem até um vídeo aqui, eu vou deixar ele no final agora listado para vocês assistirem o combo que eu fiz no meu monstruoso de sangue 99% de Nex, para aproveitar essa situação. Basicamente no turno 1 eu invocava ali o aprimorar físico, fazia um teste de vontade, já, né, perdia, e depois já entrava na forma monstruosa. Era um burst de dano bem legal, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui no final para vocês assistirem, mas de formas gerais, meus amigos, é isso. Nós cobrimos aí todos os monstruosos, uma promessa que eu já havia feito para vocês um tempo atrás, né? E demorei um pouco para cumprir, confesso, mas tá aí, o guia definitivo do monstruoso, com todas as minhas dicas possíveis e a explicação desdobrada de todos eles, tá bom? Eu espero que você se divirta, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!